Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 14. Vamos concluir o restante do capítulo hoje. Do versículo 13 em diante, nós vamos continuar aqui. Bom, esse aqui é comparável com Mateus capítulo 7. Né? Nós devemos lembrar lá que em Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o sermão da montanha que Jesus Cristo dá, tá bom? E esse sermão, ele é transformador. Muitas pessoas conseguem ver a eloquência desse discurso. Até mesmo pessoas que são ateus, né, que não acreditam nas escrituras, usam essas frases. É muito forte esse sermão da montanha de Jesus Cristo, tá bom? Só que esse sermão não é algo para a gente ver como, ai, que palavras eloquentes, né? É para ver como transformação. O mais importante é a palavra transformar em nós, o efeito que ela vai ter em nós, tá bom? Então vamos lá, aqui no versículo 13 e o versículo 14, Jesus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Bom, aqui ele faz um contraste entre o caminho largo e espaçoso e o caminho apertado, né? Que é o caminho do Senhor. Ele põe diante de nós dois caminhos, né? E ele já fala também essa estatística, que o caminho largo ele é espaçoso. Muita gente se perde. O mundo tem muitas opções de entretenimento que faz com que as pessoas não busquem a Deus. O problema, às vezes, não é nem o tipo de entretenimento, é ocupar tanta mente nesses entretenimentos e não buscar a Deus. Tá bom? Então, o mundo ele é largo, né? É espaçoso, tem uma infinidade de coisas para as pessoas fazerem. Então, mas o caminho do Senhor não, ele é estreito, tem regras. Temos que guardar essas regras. Então só existe dois caminhos. O caminho largo e espaçoso, ou seja, como se não tivesse regra, e o caminho estreito e apertado, onde tem regras, né, os mandamentos do Senhor para nós seguir. Então o Senhor coloca diante de nós esses dois caminhos aqui. E como nós podemos seguir esse caminho? Ele fala que nós devemos tomar cuidado em certas coisas. Ou como ele traz no versículo 15 assim, acautelai-vos, ora, vai com cautela, né? Existem esses dois caminhos, mas olha que tem que ter uma certa reserva em algumas coisas. E ele nos dá alguns alertas. O versículo 15 ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Bom, então aqui ele está falando, olha, cuidado com os falsos profetas. Então, se existe o falso profeta, existe o profeta verdadeiro também. E o próprio Jesus Cristo ele vai falar como nós podemos identificar, tá bom? Visto que aqui nessa parte, Jesus Cristo ele está falando para quem? Para a multidão. Ele se voltou para a multidão. Então é responsabilidade da multidão, é nossa responsabilidade reconhecer o falso profeta. Bom, é nossa responsabilidade conhecer o profeta verdadeiro. Essa responsabilidade ele coloca aqui e ele fala: acautelai-vos, ou seja, afastai-vos, tomai cuidado com os falsos profetas. O problema é que esses falsos profetas, eles vêm até nós vestidos como ovelhas. São pessoas gentis, palavras agradáveis. Então, ele não vem como um lobo, né? Se ele viesse como lobo, era muito fácil de ser identificado, mas ele vem como lobo em pele de cordeiro, disfarçado ali de cordeiro. Quando fala em pele de cordeiro, a gente até vê, ele é um de nós. Não, o cordeiro é Cristo, né? É o nosso cordeiro. Então, muitas vezes ele quer se fazer passar por Jesus Cristo. Continuando aqui, né, ele vem então até nós vestido como ovelha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado a quem nós vamos entregar os nossos ouvidos para ouvir, tá bom? Se for o falso profeta, a gente vai começar a ir pelo caminho largo, né? Embora ele tenha ensinado coisas. Olha, vou dar um exemplo melhor aqui, né? No Velho Testamento é mencionado que
como a gente põe à prova o profeta? Se ele falou algo e aquilo se cumpriu, é verdadeiro. Se ele disse algo e não se cumpriu, é um profeta falso, né? Basicamente é isso. Tem uma história lá em Jeremias, lá no capítulo 28, tá bom? Tem um profeta chamado Ananias, e ele está no templo profetizando. E ele profetiza que Babilônia vai ser quebrada e que eles vão ser libertados, né? Ele começa a falar que Deus vai dar a libertação, que Deus vai... Babilônia já tinha levado os utensílios do templo. É que Babilônia, eles fizeram em 3 vezes, né? Eles levaram Jerusalém ali. A primeira vez já saquearam o templo ali. Então, esse Ananias, que conforme diz aqui, ele se intitulou como profeta, e ele pegou e falou, eu profetizo que em 2 anos o Senhor vai quebrar, né, o jugo da Babilônia e nós voltaremos, e também os utensílios do templo vão voltar. Ele começou a falar essas coisas, tá bom? Bom, não teria problema nenhum ele falar essas coisas se o Senhor tivesse mandado e se fosse verdade. Porém, não foi isso que Deus revelou, né? Ou seja, Deus não tinha falado a ele. Tem pessoas hoje em dia que falam, né, realmente em nome de Deus, dizendo assim, assim diz o Senhor, mas o Senhor não tinha dito nada. Então, se o Senhor não disse nada, fica quieto, não fala, porque fica feio, né? E aí, isso também, parece até que eu estou dando uma dica para o falso profeta, né? Não, mas eu estou identificando para nós o que é um falso profeta. Ele fala as coisas e não vão se cumprir, tá bom? Então, esse Ananias, quem quiser conferir depois em Jeremias capítulo 28. Lá Jeremias fala, não, a gente vai cair em cativeiro. Ele fala, não, nós não vamos. Veja só o que Ananias fez, né? Ele estava lá no templo e aí tinha um jugo sobre Jeremias, né? Porque Jeremias já tinha sido preso por causa de pregar a palavra de Deus. Então ele pegou um jugo, né, que estava sobre o Jeremias, que era de madeira, e ele quebrou aquele jugo, né? Ananias quebrou os jugos e falou assim, assim como quebrou esse jugo, o Senhor vai nos livrar da mão da Babilônia e vai trazer todos os utensílios do templo de novo. Oh, notícia boa, né? Quem não ia gostar, né, de receber uma notícia dessa, né? Porém, o que acontece aqui em Jeremias capítulo 28? Quando Jeremias está indo embora, o Senhor fala a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles foram jugos de ferro. Então ele falou, olha, Ananias, né, ele quebrou o jugo de madeira que estava sobre você, mas o jugo que eu coloquei é de ferro. Babilônia vai permanecer sobre vocês e sobre as outras nações. Era um castigo ali para Israel por eles não haverem guardado os mandamentos de Deus, terem se afastado de Deus. Então a Babilônia ia vencê-los, já havia vencido e ia levar o restante deles ali como cativo. E aí o Senhor pede então para que Jeremias ele volte e profetize ali, né, que aquilo que Ananias falou era mentira, tá bom? E aí ele continua, vou ler alguns dos versículos aqui, ó, Jeremias capítulo 28, versículo 15 em diante. E disse Jeremias ao profeta Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, porém tu fizeste esse povo confiar em mentiras. Do que adianta, né? A pessoa acreditar nas mentiras do profeta, acreditar que é um profeta e só que a palavra é mentira. Então Jeremias veio desmascarar ele, falou, olha, o Senhor não te mandou falar nada dessas coisas, nem te enviou, você nem foi chamado como profeta, né? É como se ele estivesse dizendo isso aqui. Pelo que sim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, e este ano morrerá, porque falaste rebelião contra o Senhor. Então ele profetizou, Jeremias falou, esse ano você vai morrer, porque você profetizou essa rebelião. Por que ele estava... Ele estava falando coisas boas ao ouvido do povo, mas por que era rebelião? Porque ele tinha que pregar, que nem Jeremias aqui, contra o pecado. Vocês estão em pecado, tem que se arrepender. Não, ele foi e falou, não, vai estar tudo certo, o Senhor vai quebrar, né, o jugo da Babilônia, nós vamos voltar
né? Vamos ter os utensílios do templo. E o que acontece aqui no final do capítulo é que realmente Ananias ele acaba morrendo ali, conforme Jeremias profetizou. Então a gente tem que tomar cuidado a quem nós estamos entregando o nosso ouvido, o nosso coração, tá bom? Então às vezes nem sempre ouvir ali o que queremos ouvir, tá bom? Ou seja, o falso profeta às vezes ele vai no ego ali, né? Querer realmente falar aquilo que a pessoa quer ouvir, tá bom? Mas não adianta de nada, né? Se a pessoa falar só o que o outro quer ouvir, né? Por exemplo, tem muitos lugares que prega só sobre o amor de Deus e a justiça e o pecado, né? Que Deus ele não quer o pecado. Então tem que pregar a palavra por inteira. Não adianta pregar só Deus é amor, tá bom? Tem que pregar ele por inteiro, que ele é justiça também, tá bom? E tem que guardar os mandamentos e assim por diante. Então, ou seja, temos que abandonar os pecados e nos aproximar do Senhor. Vamos lá aqui, então, voltando aqui para 3º Nef, capítulo 14, versículo 16 agora, o Senhor fala aqui, Senhor Jesus, como nós vamos reconhecer o falso profeta. Ele diz assim, por seus frutos conhecereis. Colhem homens uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, aqui ele dá uma maneira de reconhecer. Ele fala, olha, você não vai colher uva num pé de espinho, porque o pé de espinho vai dar espinho, não vai dar uva, né? Então, ele dá exemplos aqui. E aí ele continua. Assim, toda árvore que produz bons frutos, assim, toda boa árvore produz bons frutos, mas uma árvore má produz frutos maus. Uma boa árvore não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore, tá bom? Então, é pelos frutos também que nós vamos conhecer se um profeta ele é verdadeiro ou não, tá bom? Vamos lá, ele próprio dá um exemplo aqui, o versículo 21, ele dá um exemplo aqui, ele diz assim, ó, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, aqueles que vão entrar no céu é aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Não é aquele que diz Senhor, Senhor. Inclusive, falando repetidamente assim, Senhor, Senhor, tem uma certa emoção na voz, né? São pessoas que professam o nome do Senhor, tal como Ananias, que profetizou, mas era tudo falso ali, né? Continuando o texto, ele continua dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não profetizamos muitas maravilhas? Então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, apartar-se é separar-se, né? O Senhor não tem nada a ver com as trevas. Então, aqueles que praticam o mal não dá para ficar junto com o Senhor aqui. E aqui também, o problema desses aqui, esse falso profeta, é que nós fizemos, nós sempre colocando eu ali, ele não coloca o Senhor, né, na frente. É o Senhor. Nós fazemos as coisas, mas é Deus, é pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. É isso que eu acho que tem uma ênfase aqui. Vamos lá, a conclusão do Senhor aqui, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui termina, né, o capítulo aqui com essa conclusão do Senhor sobre aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. A rocha é o próprio Salvador, ele é a nossa rocha, né? Mas não adianta a rocha ser verdadeira e eu não colocar os meus alicerces sobre ela, só ficar na superfície. Então nós precisamos
nos aprofundar no Senhor, tá bom? Então, repare aqui que ele dá o exemplo que as dificuldades vão vir para ambos, né? Aqui ele falou que a chuva desceu para a casa que estava na rocha e também para a casa que estava na areia. Os ventos combateram uma casa com a outra, sempre as duas, e a mesma dificuldade. O problema é que a pessoa não está enraizada em Cristo. Essa que é a diferença, né? Não ter alicerçado em Jesus Cristo. Essa que é a questão que ele coloca aqui. Então, conforme eu comecei essa mensagem, as palavras de Cristo, né, são muito eloquentes, é um discurso, assim, muito lindo, e que as pessoas admiram muito, mas não basta somente admirar a palavra de Deus. O próprio Cristo, ele coloca aqui não como para nós admirarmos essa palavra, mas sim para nós transformarmos nossa vida. O que ele disse? Ele falou que aquele que ouve e pratica, esse sim, ou seja, aquele que guarda, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então é ouvir a palavra de Deus e guardar essa palavra, fazer a vontade de Deus. Bom, esse é o sentido aqui da palavra. E eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.